Olá, boa tarde a todos. Nós estamos em mais uma live do portal acidade1.com/araraquara. O assunto de hoje, mais uma vez, é o coronavírus e hoje a gente vai falar sobre saúde, a saúde física e a saúde mental. Para isso, nós temos dois convidados: o médico Walter Figueiredo, que vai falar um pouco sobre a parte física, a doença em si, e também a psicóloga Nayara Mariotto, que vai falar sobre as consequências mentais, né, de que toda essa pandemia está trazendo, né, porque junto com o vírus, a gente está enfrentando também o isolamento social, né, que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Só para a gente fazer uma introdução, o coronavírus é uma doença que está afetando o mundo. Em março, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou pandemia mundial. O que isso significa? Que o número de casos é muito grande, afetando uma grande quantidade de países, de pessoas e também levando muitas pessoas à morte. Antes de começar as perguntas, né, que a gente hoje vai querer esclarecer um pouco do que de como que as pessoas podem se prevenir contra essa doença, a gente vai assistir um vídeo que foi produzido pelo portal A Cidade On. Quem anda pelas ruas de Araraquara nota a grande circulação de pessoas em pleno isolamento social. Bairros como Selmidei, Secap, Vila Xavier e o centro da cidade parecem viver dias comuns, distante da quarentena imposta pelo novo coronavírus. Filas em bancos, pessoas de bicicleta, rodinhas de amigos em praças e crianças brincando nas ruas são notáveis. E o pior, muita gente sem máscara, item indispensável para evitar o contágio da Covid-19. A cidade está abaixo do índice de isolamento social que a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda, de 70%. A média de Araraquara está em 50%, podendo ser excluída da lista de municípios do estado que terão flexibilização da quarentena a partir do dia 11 de maio, segundo informações do governo do estado. O isolamento social é visto atualmente como a principal arma contra a proliferação da Covid-19. O coronavírus é transmitido através do contato com secreções, como a saliva. Uma pessoa pode transmitir para até 3 outras. Por isso, a recomendação é para quem puder, fique em casa. Bom, tá aí então um pouquinho, né, do que a gente está vivendo aqui em Araraquara. E eu queria começar conversando com o Dr. Walter, que o senhor possa esclarecer um pouco para a gente do que é o coronavírus, porque a gente sabe que é um vírus que está correndo o mundo, está infectando pessoas, matando outras pessoas, né? O último balanço até 6 de maio é que 3,5 milhões de casos no mundo de coronavírus e quase 250 mil mortes. É um número bem expressivo, né? Aqui no Brasil, a gente também está assistindo o avanço do número de casos e também do número de mortes, né? Doutor, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente o que é o coronavírus. É um vírus que ele já circulava? Como que ele começou a circular? E para quem não sabe nada, né? O que é o coronavírus? Bem, boa tarde, Fernanda, Walter, Nayara. A gente poderia, só para resgatar um pouquinho a história dessa doença, a gente tem que entender que o coronavírus, né, é um vírus de RNA, né, é um vírus que ele já produzia o resfriado comum, né, ele sempre foi envolvido com as outras centenas de vírus que também causam resfriado, que o resfriado a gente tem que tentar diferenciá-lo, né, da gripe, porque o resfriado são sintomas muito mais leves, né, e as pessoas não têm, assim, geralmente gravidade, mas o coronavírus ele sempre esteve envolvido com os resfriados, né. Eventualmente, durante a história desse coronavírus, ele conseguiu atingir uma certa gravidade, né, hoje esse é o 7º coronavírus que teve a capacidade de passar do animal, né, para o humano e de humano para o outro humano, né? Ou seja, esse vírus geralmente ele circula, né, entre os mamíferos, né,
também morcegos, né, e os outros mamíferos. E ele acabou adquirindo essa capacidade de se transferir e conseguir infectar o homem, e do homem passou para o outro homem. Essa é a grande questão em relação a esse vírus novo, né? Ele já apareceu em 2002, 2003, que ele produziu aquela chamada SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? E que foi um momento, é um primo, né? Esse coronavírus de 2002, 2003, ele é praticamente um primo desse coronavírus que a gente está vivendo atualmente. E ele matou muitas pessoas naquela época, teve uma mortalidade extremamente importante, 10%, mas ele, de alguma maneira, ele desapareceu, né, do mundo. E aí, em 2012, ele reapareceu com outro coronavírus, que ele produziu uma outra síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que também era muito letal, ela chegou a ter uma letalidade de 35%, ou seja, altíssima na população, mas de qualquer maneira, né, ela foi transferida de morcego para camelo, dromedário, do dromedário para humano e do humano para humano, né? E esse agora, né, então, esse também de 2002 acabou desaparecendo. E agora, né, em 2019, nós tivemos aí a possibilidade de conhecer esse novo Covid, aí, o 19, que também passou, ainda não identificaram com certeza absoluta de qual foi o animal, que foi o primeiro que possibilitou, né, essa transferência para o humano e do humano para o humano. Então, é uma nova infecção que a gente está vivenciando, que até então a gente tinha um conhecimento aqui muito relacionado ao resfriado comum, e agora a gente está vendo uma situação completamente diferente com essa doença. Isso que eu ia perguntar, doutor, chegou a se cogitar, né, o presidente Jair Bolsonaro disse que era só uma gripezinha, e assim, chegou a se cogitar que era uma gripe normal e agora o negócio está mais grave do que o esperado? Não tenha dúvida, né? Eu acho que no primeiro momento, logo no início lá no local que apareceu em Wuhan, na China, né, ela começou, mas ela estava cursando com excesso de complicações, principalmente pneumonia, né, e levando a síndrome respiratória aguda grave. E isso daí começou, e aí a partir do momento que ela começou a se disseminar, foram observando que ela tinha assim, uma capacidade de infecção muito intensa, muito grande. E aí, à medida que ela foi acontecendo, e à medida que ela, de fato, que a gente passou a conhecê-la muito melhor, que foi a entrada na Europa, e lá ela provocou, de fato, uma verdadeira catástrofe sanitária, né? Porque ela começou a cometer principalmente os grupos de risco, né? As pessoas mais idosas, os idosos acima de 70 anos, em que causava mortalidade altíssima, né? Então, a partir desse momento, começaram a olhar essa doença com uma maneira bastante diferente, apesar de todo o desconhecimento que se tem ainda em relação a ela. A cada dia a gente tem uma novidade em relação à evolução clínica, né, dessa doença. Cada dia testam determinadas drogas diferentes, sempre no sentido de tentar diminuir essa gravidade que ela tem levado, né? Hoje, no Brasil, ela está com uma letalidade de 6% mais ou menos, né, em relação aos casos gerais, mas à medida que a gente passar a testar mais, com certeza essa taxa de mortalidade ela vai diminuir, né, de letalidade, né? Ela vai diminuir, mas mesmo assim ela é muito mais alta do que o influenza, né? Eu acho que essa questão é extremamente preocupante, e é por isso que as pessoas, de fato, estão muito receosas e com muito medo, né? Não digo pânico, mas é uma doença que está cursando de uma maneira bastante diferente do influenza, né? Que é uma outra doença sazonal e que a gente já aprendeu a conviver com ela, e as pessoas acabam aceitando melhor essa questão do influenza do que essa nova doença que a gente sabe muito pouco ainda sobre ela. Uhum.
Perfeito. Eu quero convidar você que está assistindo a live a mandar perguntas, as suas dúvidas sobre o coronavírus, que a gente vai tentar responder aqui durante esse bate-papo. E só mais uma questão, doutor, a respeito tanto da letalidade quanto do contágio. A gente tem a experiência mais recente, né, da H1N1, né, que está na memória ainda de muitos brasileiros, né, a chamada gripe suína, que também foi decretada uma pandemia mundial, mas a gente não chegou a viver esse isolamento, essa questão até do pânico que está sendo gerado nesse momento, né? Qual é a diferença da H1N1 e do coronavírus no que diz respeito ao perigo para a população? Então, o H1N1, a gripe influenza, geralmente está circulando o H1N1 e o H3N2, ele é um velho conhecido de toda a população mundial, né? Ele provocou desde aquela gripe espanhola em 1918, em que foi um H1N1 naquele momento, né? E ele acabou, né? Ele praticamente dizimou uma população chega a dizer, de 20 a 50 milhões de óbitos naquele momento, de um vírus completamente novo. E aí, durante toda a história, ele sempre apareceu e sempre está aí provocando surtos, epidemias, né, no mundo, em locais específicos, e ele está sempre se renovando, né? Ele é um vírus com uma capacidade de mutação muito grande, né? E isso daí é por isso que a cada ano a gente tem uma vacina diferente para esses vírus. Felizmente a gente tem uma vacina, né? Diferentemente do coronavírus. E o H1N1 ele tem uma capacidade de infectar as pessoas muito menor do que o coronavírus, né? Está se demonstrando que o coronavírus, a taxa de reprodução dele na população, ela se aproxima de 3, ou seja, uma pessoa geralmente passa para 3 outras, né? Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque o H1N1, pelo que já se observou, ele transmite para 1,2 pessoas, né? Ou seja, uma capacidade 3 vezes menor de infectar as pessoas. Então, esse vírus o corona, talvez ele tenha uma infectividade muito maior do que o H1N1. Apesar do H1N1, naquele momento da ocorrência dele, nessa última pandemia que a gente teve em 2009, né, que ele foi uma variante que saiu da ave para o suíno, e do suíno para o humano, e aí ele conseguiu essa capacidade de infectar o humano. O grupo de risco naquele momento para esse vírus era completamente diferente, né, muito diferente em relação a esse coronavírus, né? Esse coronavírus ele tem uma predileção muito clara a respeito de grupo de risco, né? A influenza também, mas esse muito mais, né? A questão da idade, né? do paciente, que também é um risco muito intenso. Diferentemente, não afeta tanto a gestante, criança e jovens, né? Porque o H1N1 em 2009, ele teve uma mortalidade muito grande para as gestantes e para as crianças e adolescentes, né? Diferentemente das pessoas mais idosas, ele poupou os idosos, né? E esse coronavírus agora, ele acabou acometendo muito mais pessoas idosas, e as pessoas com comorbidade, ela acaba sendo afetada porque tem alteração no organismo da pessoa, e os dois vírus acabam sendo mais graves nesses grupos de risco, né? Principalmente pessoas com comorbidade, hipertensão, diabetes, doenças renais, hepáticas. O vírus ele acaba assumindo uma condição mais grave. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o isolamento social, né? Eu queria que tanto o Dr. Walter falasse da importância do isolamento para se evitar o contágio, quanto a doutora Nayara falasse de como que esse isolamento tem afetado as pessoas no que diz respeito à questão mental, né? De repente tínhamos a liberdade, né, de irmos para o trabalho, de realizarmos nossas tarefas diárias normalmente, né? Era trabalho, escola, atividade de lazer, enfim. E
e num determinado momento tudo isso foi cortado, né? Eu queria que o Dr. Walter começasse falando qual que é a importância para a saúde de se ficar em casa. Como é que esse vírus está correndo aí no ar e por que esse isolamento social se fez necessário? Bem, Fernanda, acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho essa questão, antes de chegar no isolamento, a condição de transmissão dessa doença, né? Ela é muito mais transmitida através de tosse, espirro, né, contato com secreções da pessoa. O ato de tossir e espirrar, ele é um elemento extremamente importante. A transmissão indireta, né, também é importante, o fato de eu eventualmente tossir numa bancada, ou eu tossir protegendo com a minha mão, pegar numa maçaneta, ou pegar numa bancada com a minha mão, ou outra pessoa em seguida tocar nesses objetos e levar a boca, ou coçar os olhos, ou coçar o nariz, muito frequentemente ela pode se contaminar. Então, partindo desse pressuposto de que a contaminação ela se dá muito pelo contato direto com gotículas de saliva e tudo mais, a gente já presume qual a medida principal que a gente deveria fazer, né? Em primeiro lugar, como é que acontece isso daí nessa transmissão? Através de ambientes aglomerados de pessoas, né? E de contato de pessoas. Então, a partir do momento em que eu me isolo e tento não estar em locais em que haja aglomeração, em ambientes que estejam mal ventilados ou pouco ventilados, e que vai me possibilitar eu conviver com um grupo muito grande de pessoas, e só o fato de eu me privar disso, com certeza eu já estou me prevenindo em relação à doença, né? Então, a questão do isolamento, nós temos dois isolamentos principais, né? Um seletivo, que seria o isolamento de pessoas de grupo de risco, que são os mais idosos, tá? Para não se exporem muito a essa questão da contaminação do vírus, e tem o isolamento mais geral, né, que seria o isolamento da população inteira, no sentido de evitar que as pessoas, que o vírus aumente muito a sua capacidade de disseminação na comunidade, cause mais doenças e depois disso doenças mais graves, e o que o sistema de saúde não tem a capacidade de suportar. É por isso que desde o início se instituiu medidas de isolamento no sentido de frear a disseminação dessa doença, considerando que é o contato entre pessoas, que é o principal motivo dessa contaminação. Então, o objetivo principal era frear essa disseminação para que eu possa me organizar em termos de sistema de saúde para dar conta à medida que essa doença vai avançando, vai contaminando mais pessoas, e eu tenho capacidade de fornecer assistência à saúde a essas pessoas. Então, essa questão, e no meu entendimento, eu estou analisando já Araraquara, é onde a gente está atuando principalmente, né? O isolamento teve um impacto fantástico, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente tem nesse isolamento, né? Porque a adesão a ele está sendo muito pequena. À medida que o tempo passa, as pessoas vão ficando muito mais inquietas e querendo, né, eventualmente sair, né, se socializar um pouquinho. Isso daí é um problema, né? Mas eu não tenho dúvida de que o isolamento, desde o primeiro momento, ele teve um impacto decisivo na não ocorrência atualmente de muitos casos. Apesar da gente estar testando muitos casos em Araraquara, né, muitas pessoas, e a gente, mesmo assim, a gente ainda está com uma taxa de disseminação baixa, né? Então, eu acho que o isolamento teve essa função principal aqui em Araraquara, né, no sentido de, e em todos os municípios, com certeza, as experiências que a gente viu dos países europeus, naqueles que tiveram uma adesão de isolamento importante, eles conseguiram enfrentar muito melhor essa doença do que em outros que eventualmente não adotaram essas medidas. Perfeito. Nayara, e qual que é o impacto que isso tem trazido para a mente das pessoas, né? De repente estou em casa. Como é que isso tem funcionado?
O Dr. Walter ainda falou que agora está chegando uma época que as pessoas já estão meio cansadas, querem ter o mínimo de contato social, né? E a gente está tendo problemas no isolamento, né? Essa semana, inclusive, a Araraquara foi citada pelo governador pelo baixo índice de isolamento. Então, apesar da gente estar em casa, ainda tem muita gente circulando. Com certeza, eu acredito que isso se deve a várias questões, dentre elas eu acredito que talvez a primeira, onde tudo começou, foi talvez a utilização do termo errado. As pessoas estão utilizando muito essa questão do isolamento social, quando na verdade nós temos as redes sociais que nos deixam mais próximas às pessoas. Então talvez se tivesse utilizado um termo diferente, isso já teria um impacto bem menos negativo emocionalmente falando para essas pessoas. Nós estamos num afastamento físico e não social. Isso é muito importante para as pessoas realmente entenderem, né? Outra coisa se deve ao amanhã. As pessoas são muito controladoras, o ser humano ele é muito controlador, nós gostamos muito de saber o que vai acontecer amanhã, planejar o nosso amanhã, e de repente tiram isso da gente, né? Todo mundo é pego desprevenido, eu mesma tinha uma viagem marcada, voo cancelado, e agora o que eu faço? Então as pessoas elas se desesperam, não sabem para onde correr, e aí aumenta esse índice de pessoas ansiosas, e aquelas que já eram mais ansiosas antes começam a agravar ainda mais. E a terceira coisa que eu acho que também anda acontecendo é aquilo que a gente chama de gatilho da manada, né? Eu vou onde eu vejo que tá todo mundo indo. Então, se eu saio na rua, se eu vejo os noticiários, né, primeiro, vejo que está algo muito grave, nossa, olha, eu não devo realmente sair. De repente, eu precisei até o mercado, eu chego no mercado e vejo o mercado cheio. Eu vejo filas, né, é uma questão de gatilho mental. O que vai acontecer? Eu vou acreditar que eu devo fazer a mesma coisa, porque está todo mundo fazendo, então alguma coisa tem, eu devo fazer também. E é onde a gente acaba tendo esse grande índice de pessoas na rua e acaba aumentando essa questão da proporção. Claro que vale lembrar também, vale pontuar que a questão da negação, né? Tem muitas pessoas que cada um reage de uma maneira diferente mediante a um conflito, mediante a uma situação nova na vida, mas existem muitas pessoas que acabam de alguma maneira negando a realidade. É uma forma de fuga, é uma forma de autoconforto ali momentâneo, para não querer realmente sofrer por aquilo, porque a primeira coisa, a nossa primeira resposta humana mediante a um momento de medo, a um momento de preocupação, é a fuga, e acaba sendo muito mais confortável pra gente. Eu acredito que existem vários fatores, mas esses talvez são os principais que andam acontecendo. Nayara, e tem alguma questão em relação às novas responsabilidades que vieram com esse isolamento? As pessoas estão trabalhando em casa, as crianças estão tendo aula em casa, isso também traz algumas consequências psicológicas para tudo que a gente está vivendo, além da doença? Traz, com certeza traz. Primeiro porque a gente teve um rompimento de rotina, e rotina traz pra gente muita segurança, né? Tanto que é o que as pessoas estão desesperadas para tentar buscar agora, por isso que a gente tem batido nessa tecla de criar uma rotina. Há a questão de uma nova adaptação a tudo isso, então a gente tem um problema muito sério com relação a novos ciclos, a novidades. Isso gera pra gente muito medo, e aí de repente eu estou na minha casa, eu tenho que administrar o meu trabalho de casa, então eu vou ter que me adaptar a essa nova maneira, eu vou ter que ajudar o meu filho com relação à escola. Então, onde eu era, né, sei lá, apenas psicóloga, agora eu tenho que virar professora, agora eu tenho que virar... Então, assim, e isso acaba sobrecarregando realmente, porque eleva o nosso nível de preocupação com, será que eu vou dar conta?
né? Já que nós somos seres humanos muito críticos conosco, então é o que acaba complicando. O que nós precisamos entender é que não adianta ficar se lamentando, Fernanda. Não adianta ficar se lamentando, ficar martirizando o que está acontecendo. Nós precisamos aceitar a realidade. O que eu sempre falo para as pessoas é que a maior dificuldade das pessoas hoje, se elas sofrem porque elas sofrem hoje, é porque elas têm um conflito muito grande em aceitar a realidade, em entender o que está acontecendo. E aí é que começa o nosso sofrimento. Talvez se eu realmente enxergar que, olha, o que eu posso controlar agora? Né? Eu posso controlar o horário do meu filho sentar e estudar. Eu posso controlar o quanto eu devo me dedicar a esse tipo de trabalho agora. Eu posso controlar o horário em que eu vou entrar para começar a trabalhar ali dentro da minha casa. Então, se eu começar a focar muito mais naquilo que eu posso controlar, as coisas começam a ficar muito mais calmas emocionalmente para mim. O problema é que quando nós elevamos o nível de ansiedade, nós começamos a nos perder nesse ponto. E aí eu quero controlar não só o que eu controlo, mas o que também é incontrolável. E nessa busca eu entro num ciclo vicioso muito grande, onde eu começo a aumentar a minha intensidade com relação ao medo, eu começo a aumentar a minha preocupação, a olhar mais talvez para as minhas incapacidades, porque eu realmente não estou dando conta e não vou dar mesmo dessa maneira. Então é importante as pessoas virem um pouco para a realidade, sabe? Virem um pouco não, virem total para a realidade. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar fantasia de realidade, e nós precisamos mostrar isso para ele nas evidências. Então, já que nós precisamos mostrar isso para ele nas evidências, vamos focar naquilo que é possível controlar, naquilo que realmente depende de mim. Pelo menos eu vou conseguir ficar com o meu emocional um pouco mais equilibrado e conseguir ter um pouco mais de raciocínio para conseguir bolar as minhas estratégias para lidar com tudo isso de novo que está acontecendo e o que eu vou fazer para conseguir fazer a minha rotina de alguma maneira, né? Conseguir fazer o que eu fazia antes, só que dentro de casa. Conseguir ajudar o meu filho tendo um papel talvez que não seria meu, né? Ou nunca imaginei que eu poderia em algum momento sentar e olhar a aula do meu filho e ajudar ele nesse sentido. Então acho que é bem por aí. Agora, trazendo o Dr. Walter novamente para a conversa, e ainda nessa questão do isolamento social, há uma movimentação, e até pode ser fruto dessa ansiedade das pessoas em ter uma solução para essa questão da pandemia, da reabertura gradual das atividades econômicas, ou seja, da reabertura gradual do comércio. O senhor considera, Dr. Walter, que a cidade está preparada para dar esse passo? Bem, Walter, eu acho isso aí uma questão primordial, né? O fato de, eu vou usar um termo menos pesado, do distanciamento, né? Considerando toda a explanação que fez a nossa colega Nayara, o distanciamento, ele foi fundamental, né? Eu acho que ele teve um impacto extremamente importante. Porque distanciar é muito fácil, depois retomar o que existia anteriormente, esse talvez seja o grande problema que a gente tenha hoje. Para a gente conseguir fazer hoje uma reabertura, uma flexibilização, né, daquilo que a gente instituiu aí para trás, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né? Em primeiro lugar, eu tenho que saber como é que está o número de casos, como é que está a disseminação da doença no município. A gente tem uma noção bem importante em relação a isso. Amanhã eu tenho uma reunião com um comitê científico daqui de vários hospitais de Araraquara e a gente vai estar discutindo essa questão do momento que a gente vive e da capacidade dos hospitais que a gente tem. A gente tem que ter trabalhadores de saúde disponíveis para que eventualmente consiga atender no momento de expansão do número de casos, porque a tendência é de expansão à medida que eu flexibilizo, né? Eu tenho que ter equipamentos de proteção individual, né, para essas pessoas. Eu tenho que continuar fazendo testagem das pessoas, né, em relação a isolá-las, né, à medida que eu identifico um caso, eu tenho que isolar, porque senão a chance de contaminar outras pessoas ainda é muito grande. Então isso é uma estratégia fundamental
no momento que eu vou flexibilizar, ou eu tenho a intenção de flexibilizar, né? A questão do uso de máscara, ele é fundamental, né? Considerando que a maior transmissão se dá por nós mesmos, através de vias aéreas, à medida que eu me protejo, eu já vi vários estudos testando a capacidade das máscaras, mesmo máscaras caseiras, que tem uma capacidade de 50%, se 50%, se 100% da população utilizar, a chance de eu diminuir aquele fator de disseminação de 3, eu passo para menos de 1, ou seja, uma pessoa vai conseguir passar para menos de uma outra pessoa. Então, é um impacto extremamente importante também o uso de máscara. Tomando essas medidas todas aí, eu não sei exatamente qual o setor, eu vou ter que tomar muito cuidado, a gente vai estar fazendo essa discussão agora, qual é as áreas que eventualmente a gente poderia estar começando a flexibilizar. Nós vamos ter que discutir isso, nós vamos ter que fazer um pacto de responsabilidade entre as empresas, entre os empresários, no sentido de todos garantirem toda essa questão de higiene, da questão de proteção individual de máscara. Vai ser fundamental que exista isso, né? Mas me parece que nesse momento ainda existe muita dificuldade para estar flexibilizando. Nós estamos discutindo isso no comitê, né? Uma coisa que vai ser ainda... Amanhã nós vamos fazer essa discussão com o comitê científico, porque a gente nós não estamos verificando uma disseminação intensa ainda, né? Mas falaram que a nossa curva de pico ela está para trás um pouquinho de São Paulo, que a gente está chegando nela, e a gente está verificando que aqui a gente ainda não teve, né? Os hospitais estão, de certa maneira, com capacidade para atender as pessoas. Eu vi um estudo em Ribeirão Preto, essa semana, de soroprevalência, em que eles testaram a população para ver se elas já tinham tido contato com o vírus, né? E o resultado foi muito pequeno em relação à contaminação da população, né? Isso daí, ou seja, eles viram que 1,3%, se eu não me engano, a pesquisa, tinham entrado em contato com o vírus, né? Ou seja, muito, muito pouco. Tem local que os Estados Unidos está pensando em 5%, na França teve 14%, em outro país teve 15% de contaminação da população. Então, a gente hoje ainda está experimentando uma taxa muito pequena de soroprevalência, ou seja, as pessoas que pegaram a doença e eventualmente nem souberam aí para trás, que a gente faz um teste sorológico para saber isso. Então, para a gente fazer essa flexibilização, ainda cabe uma discussão bastante importante e a garantia de todos esses itens que eu falei. Isso é fundamental para a gente evitar que tenha pico e aí a gente tenha problema de garantir assistência, principalmente com o respirador. Imaginando que, porque o coronavírus, assim, de maneira geral, 80% são casos leves ou assintomáticos, que não precisa de cuidado nenhum praticamente. 20% são casos um pouco mais graves, que precisam de internação, e desses 20%, 5% eventualmente, né, que seria 1%, né, precisaria de respirador. Então a gente tem que ter respirador disponível para poder dar assistência a essas pessoas. É por isso que a flexibilização ela tem que se dar gradualmente, com muita parcimônia, no sentido de garantir que não haja colapso no atendimento das pessoas, de evitar que as pessoas não tenham minimamente o cuidado que elas deveriam ter, como já está acontecendo em algumas capitais do país, né? Que entraram em colapso, tem pessoas na fila do respirador, do ventilador respiratório. Então a gente não está querendo chegar a isso aqui, mas eu acho que a gente vai conseguir, de alguma maneira, nos próximos dias, aí eu não digo exatamente quantos dias, mas a gente vai conseguir dar uma caminhada no sentido de flexibilizar alguma coisa. Muito bem. Agora, doutor, tem muita gente participando, né, inclusive elogiando tanto o senhor quanto a Nayara, né, os nossos convidados de hoje, mas a Regina Michelini da Silva, ela pergunta se é verdade que o própolis ajuda a proteção da Covid-19. Mas aí eu quero ampliar.
Existem estudos já que apontam algum medicamento, né? Inclusive existe essa polêmica relacionada a tratamento para a Covid-19. O que a comunidade científica já avançou em relação a possíveis tratamentos da doença? Bem, Walter, eu acho que a gente tem que torcer muito para que haja para que nós tenhamos uma vacina num tempo relativamente curto. Eu acredito que no ano que vem, né, um tempo curto, porque imaginando o desenvolvimento de uma vacina é um procedimento extremamente longo, né, para você tomar todas as medidas, as fases que tem que ser feito para um imunobiológico, questão de segurança, de eficácia da vacina, mas eu acredito na vacina para o coronavírus como a grande solução. Vários estudos têm sido feitos em relação a várias drogas. A cloroquina, tem estudos que estão sendo feitos, talvez na próxima semana já vai sair algum estudo, mas a maioria deles não evidenciou qualquer comprovação científica importante, né? Por exemplo, né, tem outros antirretrovirais que eles estão usando que acharam que poderia estar ajudando. Tem algumas drogas antivermífugo também que usaram, que acharam que foi teste in vitro, e aí você vai fazer em vivo, ele não tem, né, impacto nenhum, né, ou seja, hoje nós estamos vivendo um teste de N drogas no mundo como um todo, né, mas não tem nenhuma droga ainda, né, que tenha de fato um embasamento científico, né, importante, né, poderoso, e que nos possibilita utilizá-lo de uma maneira, né, tranquila, porque apesar da indicação ser médica, hoje com essas várias drogas que eventualmente estão utilizando, a cloroquina eventualmente estão utilizando a cloroquina, né, mas isso tudo é uma indicação médica. Teve muita politização em relação à medicação, à cloroquina, né, os políticos queriam que usassem, né, tem alguns casos que deu certo, alguns que não deram certo. Então, essa questão de uma droga que pudesse resolver ainda o problema do coronavírus não existe, pelo menos até o momento. Então, é por isso que eu digo que a vacina talvez seja a nossa grande solução. E eu espero que, apesar pelo número de estudos que estão sendo feitos no mundo, né, no sentido de minimizar a gravidade dela, né, da mesma maneira que tem para a influenza, né, criar uma droga, o Oseltamivir, o Tamiflu, que acaba diminuindo a gravidade da doença, diminui as internações. Para o coronavírus, provavelmente a gente talvez até encontre alguma droga que melhore essa questão da gravidade. Mas, assim, curar o coronavírus, eu acredito só numa vacina que, de repente, isso daí vai ter um impacto extremamente importante para as pessoas. Perfeito. Doutor, é uma pergunta tanto para o senhor quanto para a Nayara. As pessoas que estão em casa, né, de que maneira elas podem se cuidar? Teve a pergunta do própolis, mas também tem a questão do toma suco de laranja, alguns alimentos que poderiam aumentar a imunidade das pessoas. E Nayara, também tem estudos que relacionam a ansiedade, a depressão, também a baixa imunidade, que também pode levar a pessoa a ficar doente com mais facilidade? Bem, eu vou responder primeiro a Nayara. Pode ser a Nayara. Pode ser. Sim, existem já estudos que estão falando quanto isso já realmente coloca a nossa imunidade lá embaixo. As pessoas, elas precisam entender que não é porque eu estou trancada dentro de casa, que é porque eu estou segura. Elas estão comendo compulsivamente também, e isso também vai diminuir e muito a tua imunidade e também te colocar no risco de entrar ali para o grupo de risco, porque comendo muito açúcar, comendo em excesso, bebendo em excesso, então pode te colocar ali pro grupo dos hipertensos, enfim, né? A imunidade, na verdade, ela é, assim como você disse, não só física, como também emocional. Nós precisamos entender
que as pessoas elas precisam cuidar da mente nesse momento. Quantas e quantas doenças que nós vimos por aí, que nós enxergamos por aí e conhecemos por aí, que nós percebemos o quanto o fator emocional ali tem uma grande parte naquilo tudo. Então não adianta só eu ficar presa dentro de casa, acreditar que eu estou aqui isolada e eu estou imune a tudo isso. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, né? Porque pensando demais também não é tão saudável assim, né? Para onde eu tô levando esses meus pensamentos? E o que eu sempre falo para todo mundo, nós precisamos ter um planejamento de futuro. Nós precisamos focar agora no presente, porém, se a gente não tiver a esperança de que isso vai passar, continuar pensando nos seus planos, né, lá para frente do que você deseja e talvez continuar caminhando para realmente chegar onde você quer chegar, a hora que tudo isso passar, você vai adoecer e você vai realmente ficar com a tua imunidade muito mais baixa. Eu acho também que essa questão que a Nayara colocou, eu acho que a vida saudável com certeza melhora a nossa imunidade. Quando eu digo vida saudável, eu quero dizer, eu me cuido, eu tenho uma alimentação saudável, eu faço atividades físicas, né, eu me relaciono bem com as pessoas. A questão mental, ela é fundamental para nos fazer cada vez mais saudável, né? Eu acho que a questão da utilização de determinados alimentos a gente é muito pobre em alguns estudos comprovadamente científicos que levem a gente falar que determinada coisa melhora a imunidade das pessoas ou não, né? Então eu acho que por exemplo, quando a gente teve a epidemia de dengue, se eu tomar complexo B, isso daí vai ser um repelente, né? Então são coisas ainda que não tem uma comprovação científica, e eu acho que as coisas saudáveis, elas têm que ser consumidas sim, né? Vitamina C é muito bom você consumir, né? O própolis tem algumas propriedades que já foram identificadas importantes nele, de eu eventualmente usar, depende da disponibilidade de cada um. Eu acho que isso daí não interfere muito. Agora, a nossa imunidade varia muito durante o tempo, né? A gente nasce com um pouco de imunidade, vai adquirindo, à medida que a gente vai tendo contato com os elementos que a gente convive, né? A gente vai garantindo essa imunidade. Tem períodos na nossa vida que a gente perde um pouquinho a imunidade, as gestantes têm uma alteração de imunidade importante, né? Tanto é que, eventualmente, elas são classificadas como grupo de risco, eventualmente para as infecções virais, as mais importantes, né? Os idosos, eles diminuem muito a sua imunidade, eventualmente eles acabam, né, pelo próprio tempo, né, decorrido e pela sua condição de alimentação depois, mesmo de hidratação, essas coisas acabam sempre interferindo na imunidade das pessoas. O fato, eu tenho que levar uma vida saudável. Se as pessoas entenderem isso como fundamental, a questão da imunidade, ela vai estar embutida nisso e ela vai, com certeza, trazer bons frutos para aquelas pessoas em relação à proteção das doenças. Agora, Nayara, a gente está aí às vésperas do Dia das Mães, né? Que assim como a Páscoa, é um período onde as pessoas ficam mais próximos de quem se ama, né? Onde existe esse contato afetivo maior. Como driblar, né, esse isolamento social, se é que é possível, né, neste momento aí de pandemia, e ficar um pouco mais próximo de quem se ama? Usando a criatividade. Eu acho que agora é hora de realmente utilizarmos a nossa criatividade. Não é porque eu estou num distanciamento físico que eu vou deixar de estar presente, né, com relação à minha mãe. Então, a minha mãe, por exemplo, está em Fortaleza. Nem se eu quisesse, eu conseguiria vê-la. E ela está lá por não conseguir voltar para cá. Ela não mora lá. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar as redes sociais. E é algo que eu tenho feito e que as pessoas devem fazer a todo momento. Nós não podemos nos apegar tanto, gente, a essa questão de datas.
né? Quantas datas nós tivemos a oportunidade de passar o Dia das Mães com as nossas mães e nós priorizamos talvez outras coisas. O ano que vem eu passo, né? A Páscoa com os meus familiares, o ano que vem eu passo. E aí, de repente, vem uma pandemia que nos coloca à prova esse tipo de reflexão nossa. E se isso nunca passar? E aí eu simplesmente esqueço todas as vezes que eu deixei isso em segundo plano e agora isso passa a ser algo primordial na minha vida. Então não é por aí, né? Claro que isso vai trazer pra gente esse tipo de reflexão, que eu acho ótimo. As pessoas, elas vão sair muito diferentes do que elas entraram, né? Desde que isso tudo começou, o ser humano vai se redescobrir de uma forma muito nova e talvez muito especial. Mas eu acho que agora não é hora da gente se apegar a isso, né? Eu prefiro ver a minha mãe por câmera, saber que ela tá ali, viva, saudável. Mãe, vamos fazer um prato juntas. Eu vou ligar o celular aqui, você vai ligar aí. Vai, já cortou o tomate? Já fez isso? Do que eu me colocar em risco e colocar ela em risco. Eu acho que agora é o momento em que nós precisamos ter mais empatia. Agora é o momento em que nós precisamos entender que é o pensar no próximo, né? Não ser mais egoísta, que é o que vai salvar o mundo. Então, é simples, temos que parar de ficar se martirizando e lamentando, porque infelizmente não é o que vai resolver. Se isso resolvesse, já estava todo mundo curado, ninguém tinha morrido, já tinha acabado tudo isso, já tinham descoberto a vacina, e não é por aí. Então é importante eu realmente voltar para a realidade. Olha, o que eu tenho em mãos agora? Eu tenho uma internet. Eu posso pegar um avião agora e ir para lá? Posso. Né? Alguns voos já estão aí, já estão na medida do possível funcionando, mas por que eu vou fazer isso? O quanto eu vou contribuir para mim, para ela, né? Para as outras pessoas, né? É importante a gente entender que agora não é hora mais de egoísmo. O ser humano ele é muito egoísta, ele o tempo todo se acha ali no centro do universo. Nós precisamos entender que o que vai realmente nos salvar, nos tirar dessa crise, tanto financeira quanto na questão da própria saúde, né, de salvar vidas, é eu parar de pensar em mim, pensar em todo mundo agora e usar a criatividade para isso. Coloque o teu cérebro para trabalhar, porque senão ele vai atrofiar. Perfeito. Doutor, a gente só quer voltar numa questão da saúde, porque está chegando perguntas aqui a respeito dos atendimentos que estão tendo na cidade, né? Hoje, a UPA da Vila Xavier, aqui em Araraquara, é quem está centralizando os atendimentos das pessoas com síndromes gripais e está atendendo em média 120 pessoas. Se isso é uma média normal para uma época do ano como a gente está entrando agora, né? Que tem a questão do tempo mais seco, de outras síndromes gripais também. E outra questão essa semana teve a polêmica dos respiradores, né? Da compra de respiradores milionários que acabou sendo suspensa e outros respiradores foram comprados pela prefeitura. Para a gente saber um pouco da diferença desses respiradores e se os respiradores que a gente tem disponível hoje eles vão ser suficientes aí para atender as pessoas, né? Na questão dos casos mais graves, se eles podem ser atendidos com esse material que a gente tem disponível hoje aqui em Araraquara. Bem, Fernanda, em relação à questão das síndromes gripais, a prefeitura montou de fato lá uma unidade que está atendendo exclusivamente até a questão das síndromes gripais. A gente tem acompanhado diariamente as notificações de síndrome gripais no município, né? E a gente tem visto, né, apesar da gente estar entrando numa época que vai ter a confluência de outra doença que é o influenza, né, junto com o coronavírus, e que vai eventualmente dar um aumento considerável nisso, nessa questão. Mas a gente está tendo uma média de 40 a 50 casos de síndrome gripal, pelo menos notificadas para a gente. A gente acompanha isso diariamente. Qual o perfil dessas pessoas, se são trabalhadores, a idade, qual o sintoma que elas estão tendo. A gente faz isso daí diariamente, né? E a gente está acompanhando. E isso daí, é lógico, que a hora que começar a entrar mais intensamente o influenza, apesar que eu espero que ele não entre muito, porque a gente está adotando uma
uma prática agora que a gente já deveria adotar na nossa vida desde lá de trás, que é o uso de máscara quando eu tiver sintoma respiratório, porque a gente tinha a cultura, eventualmente, eu não tinha assim a postura de repente, eu estou com uma gripe, eu não entro num ambiente que tenha pessoas sãs, porque eu vou passar essa gripe, mesmo H1N1. E hoje a gente criou esse hábito, e esse hábito vai ser fundamental na nossa vida daqui para frente. Eu acho que as pessoas, à medida que elas têm algum sintoma respiratório, elas devem se proteger e proteger os outros em relação a isso. E isso é uma cultura boa que a gente acabou adotando agora, né? Eu acho que essa parte é uma questão importante. A outra coisa, infelizmente, a gente não está tendo uma circulação muito intensa nesse momento do influenza. E olha, eu acredito também que a questão da vacinação esteja contribuindo muito para que a gente não esteja com muitos casos de influenza no município. Nós tivemos pela primeira vez uma cobertura belíssima, né, em relação à vacinação do influenza, felizmente, infelizmente foi pelo coronavírus, mas a gente acabou corrigindo um problema que a gente tinha da baixa adesão das campanhas de vacinação da influenza anos e anos, né? E esse ano a gente teve assim, uma adesão extremamente importante, a gente chegou a uma cobertura praticamente de 90% da população, e com certeza, né, essa vacina está protegendo as pessoas e está protegendo a população da disseminação do influenza. Ele vai entrar com um pouco mais de intensidade? Vai, no momento do frio, do final do outono e inverno, vai ter um aumento considerável. Agora, com relação ao respirador, a questão do respirador que foi comprado ou não foi comprado, eu não entro no mérito, porque eu não sou da prefeitura, não participei em nada disso. Eu acho que a Eliana dando as suas explicações em relação a isso. Eu sei que existe toda uma dificuldade de compra de respirador. Em Araraquara, a gente tem avaliado essa situação. Hoje ainda existe, a gente tem uma estrutura importante de respiradores, como que a gente tem hoje, no sentido de dar conta, né, à medida que a gente não tem uma explosão de casos, a gente consegue lidar com as necessidades da população. A gente, é lógico que quanto mais tiver, melhor, né, mas a gente hoje está numa situação muito tranquila, a gente nem está usando todos os equipamentos que a gente tem disponíveis. E muito recentemente, ontem e anteontem, a Santa Casa já ampliou 10 leitos de UTI com respiradores, com tudo que estão à disposição e nem utilizados até o momento ainda, que nem necessitou, né? Ou seja, a gente ainda tem uma capacidade importante para dar assistência às pessoas contando com respiradores. Perfeito. Ó, a gente está até chegando no final. Para encerrar, o que eu queria perguntar tanto para o Dr. Walter quanto para a Nayara as pessoas estão em casa. Em que momento eu saio para procurar ajuda, tanto física, né? O que eu preciso me preocupar se eu tiver com gripe? E a ajuda mental, quando eu preciso de ajuda, a gente sabe que tem disponível pela Prefeitura um 0800, que está disponível para escutar as pessoas, né? Mas em que momento que liga essa chavinha do, nossa, eu acho que eu estou enlouquecendo, né? Porque a gente sabe que são muitas informações que estão mexendo realmente com toda a estrutura mental das pessoas, né? Então, assim, primeiro o Dr. Walter poderia falar sobre essa questão da doença, né? O que eu preciso me preocupar, né? O que eu vou sair de casa para procurar ajuda em qual momento? E depois a Nayara fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do eu estou em casa, estou pirando, né? Essa é a questão. Será que eu estou enlouquecendo ou tudo isso é normal? É uma ansiedade normal desse período? Muito bem, eu acho que à medida que as pessoas eventualmente têm um sintoma de síndrome gripal leve, né, porque a grande maioria dos casos de coronavírus e das outras viroses respiratórias, eles cursam de maneira leve, né, de maneira bastante tranquila e de poucos dias, né.
Então, se eu estiver me sentindo com pouca febre, ou sem febre, ou com coriza, né, o nariz correndo, ou uma tosse, uma dor de garganta, eu eventualmente estou me sentindo ainda sem falta de ar, estou numa situação ainda razoável, eu posso eventualmente me manter em casa, né? Eu acho que isso é tranquilo. À medida que intensificar esses sintomas, eventualmente eu devo procurar, né? Ou senão eu posso usar o 0800, né? Porque principalmente em grupo de risco, as pessoas do 0800 podem ir até a casa, eventualmente fazer até a coleta, né? Hoje a gente tem disponibilidade de coleta maior do que a nossa demanda, né? Nós temos uma capacidade hoje de fazer 60 exames por dia e a gente está fazendo cerca de 40, né? A gente ainda tem um X aí para a gente testar as pessoas, né? Mas se as pessoas eventualmente procurarem a UPA com sintoma de síndrome gripal, eles vão ser coletados, vai ser coletada uma amostra e a gente tem um resultado extremamente rápido, né? No dia seguinte a gente já tem um resultado. Isso está sendo muito legal no sentido de a gente isolar essas pessoas e evitar que essas pessoas contaminem outras, né? Isso daí para nós ela é uma questão fundamental, inclusive profissionais de saúde, que ele está lá no front, ele está lá na linha de frente do atendimento e eventualmente ele pode passar para as outras pessoas também, além de serem contaminados, né, que é o mais comum, né, eles acabarem sendo contaminados. Mas então, nesses casos, as pessoas devem procurar sim o atendimento, as unidades básicas de saúde, à medida que eu tenho um sintoma leve, eu posso procurar a unidade básica de saúde do meu bairro, eles estão funcionando, principalmente as unidades de saúde da família, os centros de saúde municipais, eles estão funcionando normalmente e estão lá disponíveis para prestar atendimento se for o caso. Né? Agora, os casos graves, eles automaticamente já são encaminhados à medida que existe uma falta de ar importante, eles são direcionados à internação e aí vai ter os procedimentos todos hospitalares que ele necessitar. Nayara? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos olhar e avaliar a frequência e intensidade desses sentimentos, desses pensamentos, porque assim, agora é um momento em que todo mundo está muito ansioso e isso é normal. Acho que tá para nascer quem não está sofrendo com isso. O que é ansiedade? É medo e preocupação. Nós precisamos saber identificar a diferença entre uma ansiedade que seria algo normal do que nós estamos vivenciando agora ou algo que a gente já poderia pensar numa patologia. Então, assim, se eu perceber que eu estou tensa demais, sofrendo demais com isso tudo, as pessoas que estão ao meu redor estão percebendo isso está sendo já falado para mim, está caindo meu rendimento em tudo que eu preciso fazer, desde uma coisa simples a uma coisa mais complexa, isso está permanecendo por 2, 3, 4, 5 dias consecutivos, é importante sim buscar a ajuda de um profissional para estar avaliando. Tentou fazer algo para lidar com isso, né? Vou buscar uma atividade que seja algo um pouco mais relaxante para mim, algo que eu consiga mudar um pouco esse humor, algo que sempre me divertiu e nem assim está resolvendo, hora de buscar um profissional. Caso contrário, percebeu que está sofrendo, mas que está bem ansioso, preocupado, com medo. Porém, existem algumas atividades ou algumas outras coisas que você faz na tua vida que você percebe que consegue controlar melhor isso porque você relaxa, consegue se divertir também, dar risada, esquece um pouco daquilo e não está comprometendo toda a tua rotina, todas as atividades que você precisa fazer, então foco, concentração no teu trabalho, seus relacionamentos ali dentro de casa ou até com os colegas de trabalho, mesmo que de forma virtual, então está dentro da normalidade. Caso contrário, percebeu que esse sofrimento está muito intenso e está prolongado, é bom buscar ajuda. Ô Nayara, e só para encerrar, filtrar um pouco também do que as pessoas estão vendo, né? Porque se a gente está em casa muito em rede social, e é claro que as notícias ultimamente, a maioria são de morte, de doença,
essas notícias, elas também trazem uma carga negativa que acabam impulsionando essa questão da sanidade das pessoas? Muito, demais. É importante as pessoas saberem limitar o quanto elas estão olhando as notícias, né? As notícias estão aí e já não é à toa que estão falando do quanto a fake news está afetando, né, essas pessoas e todos nós. Então é importante você saber limitar quantas vezes por dia você vai olhar essas notícias, porque é muito importante com que você realmente saiba o que está acontecendo, para você enxergar a realidade, aceitar a realidade, fica muito mais fácil para saber o que você deve fazer ou não, o que dá para você controlar ou não. Porém, ficar vendo isso o dia todo, você vai intoxicar o teu cérebro, você vai aumentar o teu nível de cortisol. O que é o nível de cortisol? É o hormônio do estresse. E aí vai cair em tudo aquilo que a gente já conversou. Você vai ficar muito ansioso, muito irritado, muito deprimido e vai ficar muito menos imune a tudo isso que está acontecendo. Então, se tiver que olhar, olhe de 1 a 2 vezes por dia e evite olhar muito próximo do horário que você vai dormir. Então, coloque aí até umas 6, no máximo 7 horas da noite. Olha lá o noticiário, olhou, já guarda. Cuidado com rede social, porque rede social ela é programada para te deixar muito mais tempo ali, né? Tudo já planejado em cima disso. Então, a hora que você vê, você já tá numa outra notícia que tá numa outra, faz 1 hora que tá ali só se intoxicando disso. Então, saiba ter um limite, tenha esse autorrespeito. Se eu ver uma vez de manhã e uma vez no final do dia que seja, já está ótimo, já está de bom tamanho, é aquilo que a gente já está careca de escutar. Notícia ruim corre muito rápido, então tem os grupos de WhatsApp ali que vão te presentear, né, aquele presente grego com esse tipo de notícia, não precisa você ficar desesperado para correr atrás, mas também é importante, se for o caso, até silenciar esses grupos aí durante um período, porque esses grupos também intoxicam, viu? Perfeito. A gente vai encerrar mais uma live aqui do Portal Cidade On. Queremos agradecer muito a presença do Dr. Walter Figueiredo, da Nayara Mariotto, que estiveram aqui com a gente, esclarecendo um pouco aí as dúvidas sobre o coronavírus, né? Como que a gente pode cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Eu quero agradecer muito a você que participou, que esteve aí com a gente. Convido para considerações finais, Dr. Walter, a Nayara, se tem algo a acrescentar. E o Walter Strozzi finaliza aí para a gente. Quer falar, Dr. Walter? Não, eu só acho que eu gostaria muito que as pessoas todas da população, de fato, aderissem a essa questão de são mais ainda um tempinho para a gente eventualmente tender a voltar, né? A normalidade, ela jamais, nos moldes anteriores, talvez a gente tenha muita dificuldade, mas que as pessoas estejam aí disponíveis a fazer a sua parte em relação a essa doença, tendo esses hábitos aí, de fato, a cada dia mais frequentes, né, a questão de lavar as mãos, não tossir, espirrar nas pessoas, se protegendo, usando máscara, evitando sair de casa no máximo possível, eu digo no máximo possível, e usar as redes sociais para buscar as pessoas, para se relacionarem socialmente, não para buscar essa questão das notícias, porque as notícias, com certeza, elas acabam sempre, as notícias são sempre as mais ruins, né? E aí a gente acaba cada vez mais tendo problema na nossa vida normal, à medida que a gente vai acumulando essas coisas aí. E foi um prazer muito grande estar aqui, podem contar comigo quando precisar. Nayara? Eu diria para as pessoas se cuidarem, né, monitorarem mais esses pensamentos aí, focar naquilo que eu falei, volto a falar porque é muito importante, naquilo que você pode controlar, porque só assim você não vai se frustrar. Já existem aí várias teorias a respeito do quanto tédio é algo positivo, porque ele mexe na tua criatividade. Então, depois vão lá no Google e dão uma digitada que vocês vão entender isso que eu tô falando melhor, senão a gente vai se estender muito aqui. Cuide dessas suas emoções, aceite
as suas emoções, não negue isso para você mesmo, aceite a realidade, mostre para esse seu medo o teu lado corajoso disso tudo, se reinvente se for o caso, e volto a repetir o que o Dr. Walter falou, que eu estou super de acordo, que é: use e abuse das redes sociais. Não é um distanciamento físico que vai fazer você gostar menos ou gostar mais do outro, ou vice-versa. Use e abuse das redes sociais, mantenha contato com essas pessoas que te fazem bem, para a gente conseguir passar de uma forma mais equilibrada por tudo isso. Muito bem. Muito obrigado, Fernanda, Dr. Walter, e também a Nayara, e claro, você que ficou com a gente até agora, né, na nossa live, mais um Live On, né, em meio a essa pandemia, questão das fake news, desinformação. A Cidade On trouxe mais uma vez um conteúdo de qualidade para, claro, contribuir aí com o seu dia a dia. Então, essa foi mais uma live, na próxima quinta-feira a gente volta. Até mais! Tchau! Tchau, tchau!